Boa tarde, queridos companheiros da Casa do Caminho, queridos companheiros da doutrina espírita. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos continuar a estudar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 4, que tem o título Missão dos Espíritas. Vamos então, inicialmente, nos sentir abraçados pelos nossos mentores, pela espiritualidade que dirige a Casa do Caminho, pelo Dr. Hermann, e que estejamos então todos abrigados pelo Senhor Jesus e, acima de tudo, por Deus nosso Pai, pedindo então permissão para darmos início ao estudo de hoje. Esse item é um caso muito sério. Bom, todos os itens do Evangelho são um caso muito sério. Esse aí nos foi trazido por Erasto que é discípulo de Paulo, ele que nos traz a mensagem. Então, a mensagem é um chamado muito importante, um chamado para nós que somos os trabalhadores da última hora. Então, nós vamos refletindo, o que seria ser espírita? Então, eu li e queria repartir com vocês um texto que se intitula Credo Espírita. Ele diz assim, o que vem a ser, não é? Ser espírita. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, crer na alma e em sua imortalidade, na preexistência da alma como única justificação do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral, na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, na felicidade crescente com a perfeição, na equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada àquela da imperfeição, no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade das ligações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados, considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterna, aceitar corajosamente as provações em vista do futuro mais invejável que o presente, praticar a caridade em pensamento, em palavras e em ações, na mais larga acepção da palavra, esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando qualquer imperfeição de sua alma, submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega, respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Allan Kardec. Só isso. Tá vendo? Como é tranquilo? Então, aqui nós vemos sintetizados os princípios da doutrina, a base da doutrina. E vemos também que nós estamos na luta. Estamos na luta, estamos no caminho, estamos empenhados, cada um no seu ritmo, cada um de acordo com o seu nível. Então, nós vemos que uma providência bem séria que nós precisamos tomar é o trabalho
de minuto a minuto, todos os dias, com a maior atenção, em busca do autoconhecimento, em busca de nós mesmos. Só a partir daí, é claro, que nos autoconhecendo é que nós vamos identificar o que precisa de mudança. Se a gente não se conhece, como vai identificar o que está precisando de mudar? Então, só assim nós vamos precisar trabalhar e ir lutando aos poucos para diminuir nossas questões, aquelas nossas questões chefiadas pelo egoísmo. Então, com vontade, com atenção, com cuidado, com muito amor, nós vamos começando a caminhar pela seara espírita e vamos desenvolvendo as virtudes que nós precisamos para chegar, então, a sermos verdadeiramente espíritas. Então, eu queria aqui compartilhar com vocês a minha tela. Que tem o nosso texto. Bom, então, no início dessa convocação séria que Erasto nos traz, nós vemos citado o velho mundo, não é? Assolar o velho mundo. Aqui ele fala. E as iniquidades, ele diz, reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres. Essas iniquidades que assolam, não é? A terra, que são iniquidades? São atrocidades, são desorganizações, falta de escrúpulo. Então, a mensagem, nós sabemos, ela é do século XIX, né, de 1863, como nós vemos lá no final. Então, nós temos aí, nós estamos passados da metade do século XIX, um século muito importante, né, na evolução da Terra, e século XIX, XX, quantas coisas ocorreram, estão ocorrendo até aqui no XXI, né? Quantas epidemias, quantas guerras, quantas catástrofes, quantas coisas, quantas iniquidades, como fala ali o nosso texto. As guerras, as duas guerras mundiais, a partir do século XX, né, lá em 1914. Então, é verdade, muitas iniquidades que vêm acontecendo, e ele chama a atenção para isso. Então, nessa convocação, também houve muito desenvolvimento, né? Um desenvolvimento muito grande. É mais intelectual do que moral, mas houve. Então, nessa convocação, ele fala da necessidade desse trabalho abençoado por Deus. Ele fala com muita veemência. Então, ele diz aí nesse trecho, não vos assusteis mais. Ele fala das línguas de fogo. Essas línguas de fogo que nós lembramos lá no episódio de Pentecostes, né? Que está no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, em que o Espírito Santo desce sobre os seguidores de Jesus que começaram a falar, e há muitas pessoas de fora, e cada um ouve a mensagem na sua própria língua. Esse episódio que acontece 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Enfim, nós entendemos que se nos colocarmos disponíveis, nós teremos e temos muita, muita ajuda para o bom propósito. Se o propósito é bom, a ajuda vem. Nós somos muito auxiliados, sempre. Então, esses eleitos de Deus de que fala o texto, não quer dizer privilegiados, porque Deus é suprema justiça, então ele não ia privilegiar ninguém. Ele está querendo dizer, sim, esses eleitos são as pessoas que se dispõem, os espíritos, nós, que
vamos nos dispor, sim, a tentar compreender as leis de Deus e a construir essa trajetória, cada trajetória, em cada encarnação, que vem de lá, a atividade combinada, certinha, e que nós desejamos e pretendemos que aqui consigamos cumprir o que lá combinamos. Então, vivendo no dia a dia, procurando viver as leis de Deus, porque a gente sabe que não tem outro jeito. E ainda divulgando o aprendizado que nós vamos fazendo na medida do possível. O imperativo dele, o imperativo de Erasto, né, que em várias vezes ele fala, é ide, né, do verbo ir. E não nos deixa dúvidas. Mas como é isso? Como é esse ir que ele com tanta ênfase está dizendo? O que eu faço? Eu pego um livro dos Espíritos e vou para o Largo da Carioca, num banquinho, ou na Cinelândia, começar a falar, a ler o livro dos Espíritos lá, porque a gente sabe que vê, né? A gente vê pessoas assim, com a Bíblia, gritando no meio do Largo da Carioca e falando que o fim está próximo, enfim, esses pregadores, né, que a gente vê. Foi engraçado que, assim, a minha família é bem diversificada, né? Eu estou tentando aqui seguir o caminho do espiritismo, né? Nós estamos tentando ser espíritas, como diz a nossa Alba. O meu marido é católico e os meus filhos. O meu filho mais velho é espírita também, que, aliás, foi ele quem me trouxe, me apresentou a doutrina quando era bem rapazinho, lá pelos seus 16 anos. E o meu filho mais novo, que é ateu, é uma criatura fantástica. Eu digo que ele é espartano, que ele não liga para nada de material, é uma pessoa muito boa e é ateu. E ele mora lá longe, em Sorocaba, é o pai do meu netinho fofo. Então, outro dia ele me ligou e eu não pude atendê-lo, estava fazendo uma gravação para a Casa do Caminho. Aí depois falei para ele, não, filho, aquela hora eu não atendi porque eu estava gravando. Aí ele disse, você estava pregando, meio que brincando comigo, né? Aí eu falei, hein? Como eu pregando? E a seguir eu fui abrir meu caderninho aqui, onde tem os temas que eu vou precisar, que graças a Deus eu vou ter a oportunidade de estudar e gravar, e tinha esse tema aí do ide e pregai. Aí eu falei, gente, mas eu nunca vou pregar nada, eu sou péssima oradora, mas eu vejo nessa tarefa, né, abençoada que a gente está podendo ter, e agora pela internet, né, a oportunidade, sim, de estudar mais, porque a gente assiste palestras, a gente estuda nos grupos, né, dos grupos de estudo da casa, mas quando a gente tem que passar para o outro, a responsabilidade é muito maior. Eu não sei se é porque a gente ainda é indisciplinado, mas a gente estuda com muito mais afinco, a gente procura um monte de coisas, um monte de palestras, um monte de livros, de textos. Então, eu estou falando eu estudo muito mais dessa maneira. Então, nós não vamos, né, pegar o Livro dos Espíritos e pregar no Largo da Carioca, mas nós estamos em outra época. Nós não vamos falar para todo mundo indiscriminadamente. Não é isso que Erasto pretende, nem que a doutrina pretende de nós. Né? Nós precisamos ter bom senso, ter cautela,
ter prudência, saber o que falar, quando falar, para quem falar. Então, não é o caso de um proselitismo descompensado, de sair falando. Não. Nós, nós recebemos muito, muito mesmo da doutrina, e eu sei que todos vocês sabem muito, muito bem disso, muito mais do que eu. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós precisamos, sim, passar adiante. Mas a coisa mais importante, eu creio, como sempre, né? Como sempre no caso de qualquer divulgação de valores, é o exemplo, é a postura. Então, por isso eu falei do autoconhecimento, que é através do autoconhecimento que a gente vai adquirindo, conquistando essa postura, essa atitude que vai naturalmente refletir os valores que nós vamos, de forma segura, conquistando aos pouquinhos. Então, essa postura acaba por irradiar as mensagens pela nossa própria forma de agir. O exemplo é uma questão crucial para a credibilidade, muito mais do que qualquer coisa que a gente fale. Junto com isso, nós precisamos estar atentos a quem procura o esclarecimento, para quem podemos indicar uma casa espírita séria, a leitura de um livro, de um texto, a leitura do livro dos Espíritos, ou uma outra leitura, se a gente estiver inseguro, para indicar, procurar alguém mais experiente na casa que nos possa auxiliar, e então sim indicar. Enfim, é preciso tato, bom senso, amor, para a gente ir ao encontro do irmão que procura, ou ainda vamos estar precisando de ajuda nesse sentido. Como diz o texto, é preciso semear, reiterar nossos esforços, mas com delicadeza e com bom senso. Às vezes é simplesmente chegar no irmão que nós percebemos que está desanimado, que está triste, que está preocupado, simplesmente dar atenção. Simplesmente não, né? Porque hoje em dia é muita coisa dar atenção, porque está todo mundo tão atribulado que parar para dar atenção para o outro está sendo difícil, né? E valorizado. Então, a pessoa se sentir ouvida, levar palavras de bom ânimo, às vezes também numa doação mesmo que a gente faz a uma pessoa ou uma instituição, mentalizar ou até verbalizar mesmo, se for oportuno, que aquela contribuição não é nossa, mas que vem do que a gente recebe, que a gente está só repassando. Esse sacrificar nossos hábitos, que ele fala no texto também, quer dizer não colocarmos desculpas para não realizarmos esse ou aquele trabalho por falta de agenda, né? Ai, não tenho tempo. Com boa vontade, com fé, sempre há um jeito da gente trabalhar, sempre há tempo para o trabalho na doutrina que estou falando, né? Então, se nós fizermos uma revisão aí na nossa rotina, priorizando o trabalho espiritual, priorizando a importância disso, até a meditação para o autoconhecimento e o trabalho na casa. Então, nós vamos nos tornar disponíveis. Se a gente priorizar, a gente encontra um tempo. Então, é preciso estar atento em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida, do nosso cotidiano. E aí, nesse texto que ele fala dos lobos, que pretende fazer o mal, que esses sim cairão em armadilha, quer dizer, se a intenção, se o nosso propósito é o do bem, é seguindo as leis de Deus, segundo a doutrina, nós sempre vamos ter muita ajuda. Meu Deus, como nós temos ajuda! Ajuda por intuição, ajuda para indicar uma leitura, ajuda da casa,
a ajuda dos nossos mentores, nós temos muita ajuda. Então, não haverá armadilha que consiga nos capturar. Se nós caminhamos na fé, aqui ele fala de Tomé, né, que precisou ver para crer. Então, se nós caminhamos com fé mesmo, amparados pela fé raciocinada, como nós ouvimos lá no credo no início, né, no texto, utilizando os recursos que temos à mão, os livros, todos os livros de Kardec, os livros de Emmanuel, os livros de Joana, tantos textos que nós temos disponíveis, agora com a facilidade da internet, canais, né, da internet, tantas palestras no YouTube, os estudos da nossa casa, os encontros, a oração, o amparo dos amigos espirituais, enfim, a cooperação no trabalho do bem, que sempre aparece se a nossa intenção é boa, se a disposição é boa. E ele diz aí, a fé e a virtude que remove montanhas, assim falou Jesus, porém mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, permanecem no coração do homem. Nós sabemos que aquelas montanhas, estudamos há pouco, as montanhas que nós precisamos superar, os obstáculos, são os obstáculos internos, são as dificuldades que nós temos conosco, dificuldades que nós mesmos fabricamos. Então, mas a gente precisa entender também que não adianta a gente se desesperar. É um processo. Um processo, como todo processo, tem etapas a serem cumpridas com vagar, com certeza, com segurança. Então, nós temos obstáculos sim, mas nós também temos ferramentas. Deus não vai dar o obstáculo maior do que a ferramenta. Nós vamos ter subsídios para vencer os obstáculos. Então, é preciso um preparo, sim, como qualquer o trabalho material. A gente não precisa de um preparo, a gente precisa sempre se preparar para qualquer coisa. Então, nesse caso, o trabalho na doutrina espírita é preciso bastante estudo, é preciso ampliar nossa consciência, tomar consciência da nossa posição, onde nós estamos, como estamos, o que nós queremos, o que nós pretendemos realizar, o que é importante para nós. Então, nós precisamos ampliar a consciência e tomar e fazer essa tomada de posição com segurança, para saber que nós queremos a mudança. Então, aí nós vamos dando continuidade a esse processo. E está envolvida, claro, a lei de cooperação, porque sozinho a gente não faz nada. Então, nós contamos com os nossos companheiros, nós contamos com a nossa casa. E a melhor forma de nós nos depurarmos na perfectibilidade com que nós fomos criados por Deus é a par do amor, junto com o amor e da caridade, é o trabalho. O trabalho é uma ferramenta maravilhosa para o nosso desenvolvimento. Então, nós seremos reconhecidos como? Depois de todo esse processo, da gente ter consciência, da gente... depois não, né? Durante, porque esse processo dura muito. Mas então, levando em conta o autoconhecimento, levando em conta essa vontade de aprender mais, vontade de divulgar a doutrina, mas com bom senso. Então, aqui o texto nos diz que a vossa falange se arme de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai, outro imperativo.
Arai. Então, vamos nos dispor a essa plantação que nos trará frutos maravilhosos. E nós seremos, então, aquela árvore que dá bons frutos, porque as nossas obras vão falar por nós, quando nós conseguirmos, a par de nós conseguirmos na luta, vencendo os nossos obstáculos, trabalhando, vencendo, trabalhando aos pouquinhos, com muito amor, com toda a proteção e o amparo que nós temos. E agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. A tarefa, a missão de ser espírita. Mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o espiritismo. E nós vemos isso pela nossa trajetória. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Onde está a verdade? A verdade está no amor de Deus. E nós temos o amor de Deus no nosso coração, por quê? Porque Ele assim nos criou. Foi Deus que nos criou. Então a verdade está dentro de nós. Basta que nós nos disponibilizemos, a procurar e a encontrar. Então essa procura da verdade é incessante. Podereis então perguntar: como reconhecer os que se acham no bom caminho, se entre os que foram chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, como a gente acabou de ler, e como a gente sabe que acontece. Como a gente vai reconhecer? Aí vem todas as lições que nós estudamos. A árvore e os frutos da árvore. Como vamos reconhecer? E nós responderemos: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Então, a gente vai conseguindo essa atitude que transpira, que a gente vai ser, né? Nós vamos ser reconhecidos por isso. Se Deus quiser, podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos e vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Mas vão vencer também, porque também vão conseguir. A gente sabe que a lei é para todos, a lei de progresso, a lei de amor, as leis de Deus são para todos. Nós estamos apenas com diferença de estágios, mas todos vamos, porque todos somos concebidos com a perfectibilidade, com a capacidade de nos tornarmos perfeitos, com essa garantia que nós vamos seguir e que vamos conseguir a felicidade. Que todos, então, possamos continuar nessa luta divina, com carinho muito grande, dando exemplo com nossa atitude e transpirando essa doutrina bendita. Obrigado pela paciência de me ouvir, obrigado à casa por mais essa oportunidade e fiquem todos com muita paz no coração. Graças a Deus.